Os- Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero agradecer aos meus amigos que me ajudam a família Marins, ajudam a este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Peço ao cosmos e ao universo, aos meus mentores, que abençoem vocês, protejam vocês, levem saúde e sabedoria para todos vocês. Muito obrigado pela generosidade de todos. Eu não tenho palavras para agradecer na minha alma a generosidade de vocês. Muito obrigado. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, ou até você, hater também, que não aguenta ficar sem esse Marcelão, que virou a razão do viver de vocês. A vocês todos, muito obrigado por compartilhar o tempo de vocês, aos amigos, né? Que aí dedicam, doam um pouco do tempo de vocês para assistir os vídeos, observar as mensagens. Um muito obrigado pela sua atenção. Para mim é uma honra ter a atenção de todos vocês, é um privilégio. Eu fico muito feliz e muito honrado de ter sempre todos vocês. Tranquilo? Muito obrigado, vocês são muito especiais. E hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante com todos vocês, um vídeo bem bacana. Mas primeiramente, hoje nós temos alguns assuntos a tratar e eu tenho feito esse trabalho, né, na qual eu chamo de a era dos cristais, que eu digo que é a era de pôr em prática as coisas, né? Por isso muitas pessoas preguiçosas, muitas pessoas fogo de paia, muitas pessoas saco morto saíram do trabalho, caíram fora. Os chamados, digamos, de escravos da espiritualidade ou preguiçosos mesmos, saco mortos, as pessoas aí sapo morto, as pessoas sem qualquer coragem, a preguiça é maior do que tudo. E se dizem despertas e que conhecem o despertar de consciência cósmica. Esses aí são os pesos mortos do trabalho que foi expurgado, cuspido para fora, né? Automaticamente, energeticamente. Mas aqueles que vão à luta, eu fico muito agradecido, porque o que eu chamo de a era do cristal, ou a era dos cristais, é justamente o trabalho sair da mesmice, do marasmo. Sabe o que é a palavra marasmo? Marasmo é aquilo quando não sai do lugar. É só fala, 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 discurso, 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 informações, informações entrando num volume gigantesco e a ação que é bom, nada. Aí se torna um marasmo, né? Aí fica parecendo um seriado, né? Marcelão falando que é paranormal, que tem habilidades e tudo. E ninguém fala, pô, esse cara, esse gordo só fala, né? Agir que é bom nada. E quando eu resolvi agir, usar minha paranormalidade para ensiná-los a usarem a de vocês, que muitos de vocês nem acreditam que vocês tenham, mas têm. Muitos preguiçosos que, né, caíram fora. É um trabalho que às vezes eu não gosto da forma como eu lido com vocês. Gostaria de muitas vezes poder elogiar, agradecer, incentivá-los, mas às vezes eu tenho como um irmão mais velho. Não vou dizer, tem muitas pessoas que são mais velhos do que eu em idade, mas eu posso garantir para vocês que de todos vocês que estão me assistindo, espiritualmente eu sou bem mais velho que todos vocês. Sou muito mais antigo do que todos vocês que me assistem espiritualmente. E como um irmão espiritual mais velho, às vezes eu preciso
de ser um pouco energético com vocês, até sendo contra a minha vontade e contra o meu gosto pessoal, tá, pessoal? Às vezes eu dou uma dura, às vezes eu fico, né, pago um pouco de grosseria, falta de educação, mas é como um irmão que conhece algumas coisas um pouquinho mais que vocês e quer que vocês cheguem ao mesmo patamar, o nível que eu me encontro, o que eu tenho, eu quero que vocês tenham. Tudo que eu sei, eu quero que vocês saibam. Tudo que eu posso fazer, eu quero que vocês possam fazer igualzinho a mim, ou se o cosmos me abençoar, fazer até melhor do que eu. Esse é o meu desejo. Eu não tenho desejo de reter conhecimentos, eu não tenho desejo de reter nada, eu não sou egoísta. Tudo que eu tenho, eu passo e vocês vêm, eu não vendo nada, eu não cobro nada, eu não peço nada, simplesmente eu peço dedicação. Porque eu sei que vocês podem ir muito além, muito longe. Você podia fechar aquela porta, aquela janela, para abafar o som dos cachorros, por gentileza. E é isso que eu faço para vocês, né? Porque eu confio tanto em vocês, eu acredito tanto em vocês, eu acredito muito mais em vocês do que vocês mesmos em vocês. Eu boto tanta fé em vocês, porque eu sei que vocês são capazes. Vocês são muito mais capazes do que vocês podem imaginar. Eu entrei à era dos cristais com muitas meditações, procedimentos, né, os cristais, para mostrar para vocês como usar essas joias, né? Algumas pessoas não entenderam, né? Mas não posso fazer nada. Algumas pessoas têm a mente deturpada, bugada, perturbados, e esses não entenderam nada. Mas aqueles que entenderam, eu fico fortemente agradecido ao universo, ao cosmos, por ele me dar a chance de falar para pessoas tão maravilhosas, né? Pessoas que eu vou dizer mais inteligentes. Eu fiz os procedimentos de cirurgias espirituais e tem tanta gente no e-mail de relatos agradecendo que se eu fosse fazer uma série de agradecimentos das cirurgias, iria parecer um pouco, um tanto quanto sugestivo, ia parecer reunião de testemunha de milagres da fé. Esse trabalho não é para isso. Quem recebeu, recebeu, agradeça ao cosmos e ao universo, e a si mesmo pela coragem e disposição de se oferecer a esse procedimento. Mas uma coisa que eu vou fazer é uma série também de relatos. Eu sei que vocês gostam de relatos, e eu vou fazer a série de relatos de experiências de cristais com os amigos, porque eu tenho tanto, mas tantos relatos de amigos sobre experiências com os cristais, os procedimentos meditativos com os cristais, que são cada um mais impressionante que o outro, e seria muito egoísmo da minha parte eu reter isso, guardar isso só para mim lá no e-mail de relatos. Então, eu vou compartilhar com todos vocês, porque é até um incentivo para vocês, é um incentivo para vocês buscarem a conexão com os cristais. E faz diferença. Eu quero ler, eu recebi uma mensagem de uma amiga que está comigo desde 2016, quando o Marcelão começou e fazia só o áudio, podcast, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Não sei nem como é que eu fazia aquilo lá. Olá, meus amigos. Nós, nós não podemos comer carne. A carne destrói. Eu acho que parecia que eu tinha trabalhado 5 dias e gravava, rapaz, parecia que eu estava na lomba, que é a prática e o aprimoramento, né? Mas essa pessoa está comigo desde aquela época em que tinha os podcasts e que eu nem aparecia. Era só voz, colocava um papelzinho de parede no fundo e vocês ouviam e estava bom demais.
E essa pessoa ela vem passando por problemas pessoais, problemas, né, o Michael já já porque o Michael tá vindo Fabiana, o Michael teve uma experiência boa, bacana? Nossa, ele teve uma experiência Eu não muito sei, top. eu não sei, não sei, juro pra vocês, eu não sei. Sei, Não, Fabiana? não. Então eu vou ouvir igual vocês e nós vamos analisar o Michael daqui a pouquinho com a gente. Mas segura aí, não sai não, hein? E eu recebi uma mensagem da nossa amiga de longa data e essa amiga me escreveu o seguinte: opa, acho que entrou um bichinho, um mosquitinho no olho aqui. Ela me mandou uma mensagem da seguinte maneira, né? Boa tarde, amigo Marcelo. Sei que se preocupa por nós e venho contar que superei a leucemia pela terceira vez. Ainda estou no hospital, mas eu trouxe meu cristal de proteção e fiz a consagração da água, mesmo numa garrafa de plástico, que é o que eu tinha aqui. E desta vez tudo foi diferente, porque não pensei em desistir. Tenho consciência que minhas escolhas podem destruir ou fortalecer meu eu superior. Me sinto mais forte que nunca. Estou em dia com os vídeos, mas pretendo ficar fora da toxicidade do Facebook por enquanto. Amanhã volto para casa para um novo recomeço de vida e de tratamento. Minha filha, por quem lutei tanto, vendo eu piorar, me abandonou e voltou para a casa do pai, desapegando. Agradeço enormemente toda a energia de vocês e dos seres envolvidos no trabalho. Abraço carinhoso a todos. Eu vou ler de novo, presta atenção, meus amigos. Boa tarde, amigo Marcelo. Sei que se preocupa por nós e venho contar que superei a leucemia pela terceira vez. Ainda estou no hospital, mas eu trouxe meu cristal de proteção e fiz a consagração da água, mesmo numa garrafa de plástico, que é o que eu tinha aqui, e desta vez tudo foi diferente, porque não pensei em desistir. Tenho consciência que minhas escolhas podem destruir ou fortalecer meu eu superior. Me sinto mais forte que nunca. Estou. Peraí, entrou aqui. Opa. Me sinto mais forte que nunca. Estou em dia com os vídeos, mas pretendo ficar fora da toxicidade do Facebook por enquanto. Amanhã volto para casa para um novo recomeço de vida e de tratamento. Minha filha, por quem lutei tanto, vendo eu piorar, me abandonou e voltou para a casa do pai, desapegando. Agradeço enormemente toda a energia de vocês e dos seres envolvidos no trabalho. Abraço carinhoso a todos, né? Um abraço para você, minha Um querida. abraço, Essa lindona. pessoa, né, essa senhora, uma amiga querida, a gente acompanha aí a batalha dela desde que começou o trabalho, né? Tinha uma filha, o pai sempre tentando ali, né, tomando a filha e ela lutando pelo amor incondicional de mãe pela sua filha e pegou a filha e criando a filha, uma mãe muito dedicada, amorosa, mas que veio ser acometida pelo câncer, né, leucemia. No começo é um baque, né, a pessoa fica triste, fica desanimada, desesperançosa, e é aí que eu trabalho e bato em cima que vocês não podem ser ou ficar assim. E pela terceira vez ela vence aí a leucemia, e justamente num período tão complicado, né, que a mesma filha a abandonou, vendo a mãe piorando e pela terceira vez muitas pessoas dão que, tipo, a pessoa já era, né, e justamente a filha pela qual ela lutou tanto a abandonou no momento em que ela mais precisava. São os seus maiores, meus amigos, são os contratos espirituais que às vezes nós não entendemos as atitudes das pessoas, né? Às vezes nós observamos as coisas de modo tridimensional e queremos cobrar as coisas de modo tridimensional, mas vocês têm que entender que nós não somos personagens reais e que nós aqui estamos, digamos, sob contratos que muitas vezes nós podemos, sabe, alterar o nosso contrato, como por exemplo essa amiga nessa luta, né, violenta e conseguindo pela terceira vez superar a leucemia.
pela terceira vez, superar. Quantas pessoas aí já se dão por vencido e vão já da primeira vez, né? E o que que acontece? A pessoa, né, dessa vez ela disse sem pensar em desistir, porque tem a consciência que nossas atitudes podem atrapalhar o nosso eu superior, o nosso eu maior. E ela, né, dessa vez utilizando o cristal, a água energizada, né, do cristal líquido, e vocês percebem aí que está voltando para casa pela terceira vez. Isso é algo impressionante, a força de vontade, e dessa vez, né, pela terceira vez, mas dessa vez de uma forma diferente. É isso que é o meu trabalho. Meu trabalho é ensinar a vocês. Às vezes eu sou grosso, estúpido, eu não gosto de ser assim, sinceridade, eu não gosto. Eu, às vezes, faço isso para poder dar uma pilha, botar pilha em vocês, porque eu sei que vocês são capazes, né? Eu trouxe tantas ferramentas para vocês, antigamente me cobravam tanto, cadê isso, cadê assado, cristianização, blá blá blá, você só fala. Quando eu apliquei, muita gente saiu fora, né? Engraçado como é o ser humano, como que o ser humano é um mistériozinho, né? E eu trouxe para vocês aí essas ferramentas para serem usadas, e fico muito feliz da amiga estar botando em prática. E eu vou dizer para você, minha querida, isso pode ter sido o diferencial. Pela terceira vez você está aí vencendo a leucemia, está voltando para casa, né? E de forma positiva, com pensamentos positivos de luta. E sei que você, como uma mãe amorosa, não tem ressentimento ou mágoa com sua filha, mesmo porque ela é um personagem, né, um eu maior por trás está dela. Então às vezes a gente não pode julgar muitas atitudes de uma certa forma, porque eles agem, os filhos ou pais, sem saber aquilo que eles estão agindo, da forma que eles estão agindo. Então eu falo para vocês, esse trabalho, mexer com cristais, pedras, né? Isso é para que realmente tem força de vontade. É aí que mostra o diferencial das pessoas. Tem pessoas que são fogo de palha, literalmente, dizem questionar a realidade quando não passam de peso morto. E tem aquelas pessoas que, quando você traz o que deve fazer, elas aplicam. E quem aplica e quem faz e se dedica, o resultado vem e acontece. Essa é a diferença desse trabalho com os anos que tiveram. Porque tem muita gente maluca, louca, perturbada, pessoas com problemas mentais que, infelizmente, passaram por esse trabalho falando muita merda e não entendem nada, nem o que é a vida. Mas muito obrigado, minha querida, e muita força para você, e a você, acredite, porque eu digo para você, quando você acredita e põe em prática, a paranormalidade é a ação, não é só discursinho e falatório, não, é a ação que deve ser tomada. E agora eu estou aqui com o Michael, a Fabiana. Bom, agora eu tô pegando carona, né? Ontem, para amanhecer ontem, o Michael teve uma experiência, e eu estava, na hora que ele quis me contar, eu estava treinando, e aí depois eu esqueci de perguntar. E aí também não faz questão de me contar também, né? Mas a mãe já estava ciente. Eu não sei de nada, Fabiano. Ó, se eu fosse você, eu ouvi a experiência dele e gravo, porque é legal, vai acrescenta muita coisa, não é verdade? Sim, Então, bastante. estou aqui, sou todo ouvidos, como você também. E o que que acontece? Que você quer direcionar, Mas, Fabiano? não, Eu não, entrego a voz a só para vocês. complementar, em relação até a experiências que você está falando, que quem faz realmente tem Quem resultado, faz tem. só para complementar, eu tive uma amiga também mandou uma mensagem para mim dizendo que depois de 3 anos ela fazendo meditações e meditações, uma atrás da outra, ela ali meditando, ela conseguiu ter as primeiras experiências dela Depois de astral, três depois de anos. 3 anos. Então, para você ver que as coisas não acontecem da noite pro dia, Não, né? nunca, Você tem jamais. que, você tem que realmente estar ali empenhado, né? Em fazer o que você quer, em focar, né? E ela, depois de 3 anos, ela falou, Fabi, eu consegui O agora. Marco já foi lá, pegou o cristal. O cristal. Então É, a vamos lá, o trem vai experiência ser dele quente. é Bom, eu vou maravilhosa. deixar você conduzir, o Michael entra, eu vou só, sou um telespectador,
Que vai lá, pode contar e aí a gente vai debatendo e você também vai participar e mentalizando energias pra gente entrar aí no análise. Legal, beleza? Eu tô igual a vocês. Tô virgem nessa história. Não sei, tô donzela, não sei de nada. Tá bom. Vai. Tá. Eu fui dormir Sim. ontem. Aí. Antes de ontem, ontem, né? porque antes Sim. de ontem eu dormi mais cedo, né? Aí eu acordei ontem, né? No caso, então foi na madrugada de ontem. E ele não estava dormindo na nossa cama, ele estava dormindo na dele. Na minha. Pra Isso. deixar claro, pode falar. Aí eu sonhei que eu tava primeiro naquela câmera de drone, sempre dos meus sonhos. Você estava na terceira pessoa observando, Observando. como um drone. Como um drone. Só que tava estranho, porque eu tava bem no céu. Bem no céu, acima. Da parte do chão mesmo. Você né? estava numa altura mais alta? Na altura bem. É uma altura. Bem alta, né? Aí eu tava olhando pra baixo e tava lotado de água. Lotado? De água. Mas era esse mundo, era a terceira dimensão? Não era. Não era a Terra. Você não... Então como é que você estava em cima e estava vendo algo que era água embaixo? Era água embaixo. Parecia até. Porque assim, quando eu olhava, era gigantesco aquela proporção de água. Pra mim, não era na Terra. Não era. Claro que existe o mar, que tem muita água e tal, mas o que eu vou contar aqui até faz um pouco sentido na minha percepção. E o céu? Você... Então, comentando. Não tinha nuvem. E não era. Até esqueci de comentar pra minha mãe. Não era azul o céu. Não tinha nuvem e o céu não era azul. Não era azul. Era uma cor. Sabe aquele verde água? Verde água. Que é quase pro azul, mas não é azul, é um verde água. Verde água. É um verde água. O céu era daquela cor. Certo. Não era na Terra. Sim. E quando eu tava olhando para baixo, tinha um gigante de um navio. Mas não era navio daqui. Porque o navio daqui tem aquelas. Como posso explicar? O navio lá era reto. Era reto. Não tinha aqueles Era trens. como se fosse uma plataforma. Era uma plataforma Porque igualzinho um navio. é uma plataforma. Você fala que ela era reta. Porque o navio No não tem. formato No de navio não navio tem tem as partes, né, dele. Isso, exato. Tem até andar. Ele era reto, e tal. assim? Era reto. E metálico. Era metálico. Era metálico. Pra mim era uma nave. Era grande. Muito grande. Praticamente, sei lá, falam que o Titanic é um dos maiores navios que teve, né? É. Pega uns 10 Titanic, era muito grande. Então você viu uma plataforma Gigantesca. de metal. De metal parecido com até um navio. O desenho dele O assim desenho. era parecido com o Com o navio? do navio, Aquele desenho. o desenho. O navio ele tem a ponta, Aham. ele vem. E tem alta ponta atrás, exatamente. Era quadrado? O quê? Era quadrado atrás ou era assim? Era assim, ó. Assim, aí reto e fazia assim, igual na frente. Ah, então formava tipo assim, ó. Olha aqui, pessoal. Era assim. Isso. Formava tipo Aí é assim. reto. Isso, exato. Não era igual um navio fechado aqui, não. Não. Ela fazia assim Isso. e fechava aqui embaixo. Não, ela fazia assim. É uma ponta. E ficava retona e depois fechava. Ah, tá. Então vinha assim. Praticamente parecido com um Descia navio. reto É um e navio. assim. É um navio. Era uma plataforma. Uma plataforma Plataforma parecido com navio. formato. Estava sobre as águas. Tava sobre as águas. E Água normal. tinha onda ou tava parado? Não, tava estável. Igual naquele. Parecendo uma piscina? Não tem aquele filme Interestelar? Interestelar. Isso, eu falei errado. Que tem aquele que eles vão naquele planeta de Só água. água, sim. Lá as águas tá bem agitada. Mas imagina naquela mesma Aparência. mas a água sem uma. Tipo, quando. Parece uma piscina, uma lagoa. Uma lagoa totalmente parada. Estática. Estática. Realmente, isso aí é planeta alienígena. Tipo, lembra a Lagoa Prateada e também em Vênus, o Mar de Vênus, ele é todo, eu já fiz essa experiência, já contei para vocês, estático, parado, parece uma lagoa infinita, Ele não tava. mas é mar. Não tava mexendo uma gota assim, que você via que tava agitado. Não, Sim. era totalmente assim, Parado, parecendo com estático. até alumínio derretido que fica retinho assim, sem nada Sim, mexendo, sabe? mas era É verde, era água Era verde. água. Não, a água verde. era azul. A água era azul, Cristalina. verde água. Cristalina, azul Fechado cristalina. no céu, bem. O céu era verde Ah, água. peraí, a água era azul, Cristalina. cristalina, Isso, e o céu céu era verde água. verde água. Sem nuvem, sem nada. Tá bom.
Aí, outra coisa, sabe quando o céu, ele tá meio que... Como eu posso explicar? Quando tem... É difícil explicar. Não tem São Paulo? Que o céu lá é meio estranho, não tem aquela cor toda nítida, é uma cor É meio... embaçado. São Paulo é embaçado. embaçado, né? São É. Paulo, a cidade de São Paulo, é uma cidade embaçada, você nem vê estrela. Exato, o céu tava mais ou menos naquela forma. Embaçado, verde. verde água. Tá. Aí, já mudou a visão. Aí, quando mudou a visão, já tava em primeira pessoa dentro daquele navio. Né? Aquele trem que parecido com navio. Só que quando eu tava lá dentro... outra coisa. A cor era chumbo. Do navio, vamos chamar do suposto navio. Suposto navio, a cor Era era chumbo, aquele cinza escuro. Cinza escuro, exato. Certo. Aí, eu tava já lá dentro dele, né? Minha visão mudou, porque antes eu tava lá no céu, depois Você tava eu tava observando lá embaixo. lá embaixo. Aí depois mudou que eu tava lá dentro. Certo. Quando eu tava lá dentro, eu olhava, tava escuro. Não tava claro. Você tava dentro dele? Dentro dele. E era um penumbra. Mas um penumbra que se conseguia ver de boa as coisas. Não era aquele bem escuro, não. Era um penumbra, não tinha clareza total, mas dava pra ver as coisas. Certo. E eu tava de bota. Bota? Eu era alto, mais ou menos, um pouco maior que essa porta, uns 2,20 metros, mais ou menos. Não, a porta tem 2,20, uns 2,5 metros. Uns 2,5 metros, exato. Era um pouquinho só maior que essa porta, era bastante alto. E eu tava com aqueles mantos que eu sempre vejo, que é sempre do Star Wars. Tipo do manto, Jedi? Tipo do Jedi. Só que eu ficava tirando do... Eu não sei de onde eu pegava, mas era dentro da roupa. Um tanto de selenita. É selenita, não é? Isso. Não era quartzo, não era obsidiana, era essa pedra que eu até falei pra minha mãe, igualzinha. Porém, eu não sei se é porque a mão dele era grossa, mas ele tirava assim, um tanto bem fininha nessa proporção Não grande. é porque a mão era assim, desse tamanho comprido? Era comprido, Só mas que eu parecia acho... ser fino. É, parecia ser bem fininho. E ele pegava em tanta proporção assim com a mão dele, ele pegava com as duas Ele mãos. como se ele estivesse pegando várias. Várias, e muitas mesmo, Certo. muitas. E não tinha... tinha essa pedra... E A selenita. Tinha essa pedra, exato. E tinha uma outra que eu nunca vi aqui, e eu acho que nem tem aqui. Que jeito que ela era? Metálica. Era uma pedra de metal? Metal. Mas era uma pedra. Era uma pedra. Tipo um cristal. Tipo um cristal, mas era metal. Ele era metálico. Metálico. Metal. Pra mim parecia até um pouco a selenita, mas metal. Não era uma pedra daqui. Metal. Era metal, exato. Aí, se eu tiver esquecendo alguma coisa, você pode falar, tá? Porque às vezes eu esqueço. Aí eu pegava elas e ficava colocando naquela nave. Pra mim era uma nave ali. Você tava tirando e depositando lá dentro? Dentro daquela nave. Certo. Aí você colocava nos cantos Nos dela, cantos, né? em vários cantos. E andava, colocava ali em vários Mas você cantos. põe elas deitadas ou em pé? Em pé. Assim, você colocava em pé, Todas em pé, você ia assim. colocando lá dentro. Lá dentro. Só que eu ficava ouvindo um barulho dentro, agitado, de... É bem engraçado o barulho, mas era um barulho tipo... Assim, um barulho bem animal. Dentro dessa nave. Daquela nave, exato. E sabe quando você entra num lugar que você fica bem, assim, Você tava... Desconfiado. Não é desconfiado, você tomando cuidado. Fica olhando Tava em pro lugar. alerta. Alerta. Você tava em alerta. Era como eu tava ali. Eu tava em alerta ali, né? Só que nessa hora, eu não sei o porquê, mas eu escutei muito barulho de... Só que era como se fosse... Como eu posso explicar? Vários barulhos. Eu tava num corredor. Né? Eu tava colocando essas pedras num corredor meio penumbra e eu dava pra ver as coisas. Só que eu comecei a escutar vindo atrás de mim muito rápido. Muito. Só que nessa hora, eu senti vindo a imagem atrás de mim de... Como eu posso te explicar? Sabe o Cthulhu? Sei. Imagina do tamanho de um poste. 2 seres igualzinho aquele polvo. O polvo. O polvo. 2 seres. Eles estavam vindo atrás de você? Atrás de mim. Atrás de mim. Bom, vamos lá. Você estava no mundo aquático. Sim. Algo que parecia um navio uma nave. Porque navio é a mesma coisa de nave. Navio e nave. Navio, nave. É o mesmo conceito. Até no inglês, né? Ship. É a mesma coisa. Navio em inglês é ship e nave também é ship. É muito parecido. Então você ou era uma coisa meio navio ou nave, né? Ali estava em cima do mundo aquático. O mundo aquático. Pra mim não era na Terra. Certo.
Tudo bem. E aí você estava lá dentro, Coloquei- e aí você viu esses polvos Não. gigantes. Aí eu comecei a escutar o barulho. O barulho. Exato. Mas aí eu tava com aquela roupa, colocando muita... É selenita essa pedra, Selenita, né? sim. Essa pedra e uma outra pedra bastante parecida com ela, mas metal mesmo. Não era pedra. Era pedra, mas era metal. Sim. Um trem esquisito, não tem nem como explicar aqui. Certo. Mas era só uma em cada monte de selenita. selenita. E eu ficava colocando em vários Você lugares. põe uma pedra de metal junto com um monte No de meio selenita dessas selenitas no em meio, volta. e você depositava É, em determinados em cada locais. lugar. Certo. Exato. Aí nisso eu comecei a escutar esses barulhos do bu, 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 correndo, parecendo que tava até vindo atrás de mim. Certo. Nesse corredor. Meio penumbra. E essa nave era gigante, né? Muito Você grande, falou que era muito grande. muito gigante. Muito grande. Tá, pode falar. Aí nisso, quando eu comecei a escutar esses barulhos vindo atrás de mim, que eu vi, eu não tenho um olho aqui atrás, mas eu vi como se estivesse vindo na minha mente. Tela mental. Tela mental, exato. A imagem deles. Roxo. Eles eram roxo. Lá tava escuro, então parecia até um roxo mais escuro, Um roxo bem escuro. com olho amarelo. Roxo escuro. Duas bolas amarelas. E olhos amarelos. Duas bolas amarelas. E era um amarelo assim, parecia até fluorescente, muito forte. Então eles eram um roxo bem escuro. Não bem escuro, mas é escuro, mas também não é bem escuro e tem nem um roxo claro. É escuro, não é muito escuro, é escuro. Mas o roxo né? que ele tá falando, pessoal, é aquele roxo, não roxo do preto indo pro lado do preto. É um rosa indo, tipo um roxo rosa. Um roxo indo prateado. pro lado do azul escuro. Pode falar que eu vou tentar achar a imagem. Pode Um explicar. roxo indo pro lado. Porque o roxo do Michael é um pouco diferente do nosso roxo, tá? É, o Mike é daltônico, viu, gente? Tem problema. Eu tô brincando, não, é sério. É verdade. O Mike é daltônico, vocês não sabem, ele é daltônico. Ele... Sal com defeito. Então tem certas cores, tanto que eu tava comparando o roxo dele com um negocinho meu. Ele e o Douglas é daltônico. É, os dois. O Douglas, Douglas até pior. foi tirar carteira de motorista na Misericórdia. Lá, ele teve até que fazer uma observação lá pra ele, não é? Que queria até indicar um óculos pra ele. Até pior, porque ele não conseguia, ele não define o laranja, o amarelo com o vermelho, né? Ele confunde. Seria então tem assim essas ou mais cores. claro? Mais claro, é porque Mais você claro. tá indo pro preto Tá. mesmo. É, não é esse roxo indo pro preto, bem, é um roxo Tá, mais pode. rosado. Sabe aquele roxo? Tá. Tipo um rosa? Seria assim, Michael? É, essa cor Nessa mesmo. cor aqui? Uhum, Então vou essa pôr pros mesma nossos cor. amigos ver aqui, ó. Essa mesma Essa cor, cor. não, indo pro lado do rosa, exato. Essa mesma cor. Foi mais longe, né? E o olho amarelo deles. O olho amarelo? O olho amarelo, exato. Aí nisso, quando eu tava vendo aquela imagem, eu não olhei pra trás, e a imagem na minha mente. Quer ver, pra pegar melhor, desliga a luz aí, que nós pode falar, nós vai mostrar a tonalidade. Meu celular tá meio ruim, a tela dele tá meio queimada, tá meio embaçada. Pera aí, desliga ali que eu vou mostrar, pra eles verem direitinho. É essa cor aqui, Essa cor. essa tonalidade de cor. Desliga aquela ali também, rapidão. Então, era nessa cor, e o olho amarelinho. Amarelinho. Uhum. Bem parecido até com o olho dos primitivos. Desliga lá, Fabiana. Acho que... Ali. Vou mostrar aqui pro pessoal. Meu celular tá meio com a tela meio embaçada, meio perigosa. Já liguei agora. Mais ou menos, deixa eu ver se vai dar aqui. O celularzinho aqui, o pessoal vê melhor, né? Mas vamos ver aqui, eu abri aqui. Nessa cor. Nessa cor. Então, dessa cor aqui, Nessa pessoal. cor, Deixa eu ver. exato. Essa mais, a parte mais de cima, que é assim meio mais... Pode ligar aí, Fabiana. Nessa cor, então. Nessa cor. Certo. E eu comecei a ver eles indo atrás de mim. E eles estavam parecendo até com... Pode deixar só essas, não tem problema não, tá ótimo. Parecendo com, sabe, tentáculos? Que é... Os polvos têm, né? Aquele tentáculos Sim. que fala, né? Sim. E tava muito rápido mesmo, mas muito rápido. Eles estavam vindo com os tentáculos rápidos. Pra cima de mim, exato. Só que mais ou menos aonde tá, aqui até a cozinha mais ou menos, ele meio que catou o tentáculo que tava andando e meio que, eu diria, jogar. Ele chicoteou. Chicoteou, Quer dizer, isso. até você. Isso, veio até a partir de assim, até meio que, igual minha mãe falou, chicoteou, né? Só que nisso, quando Ele ele... pegou? Não.
Quando ele tava colocou quase chegando, eu senti como se tivesse saindo um rabo atrás de mim. Das minhas costas, assim, um pouco acima da região do bumbum, né? Do bumbum? Do bumbum, Então você sentiu saindo uma cauda. Uma cauda. E bateu naquela De coisa você, que tava vindo. então se você se viu uma projetando uma cauda e ela rebateu o que ele tava, o O tentáculo. tentáculo. Só que nisso, eu já pulei e fiquei olhando pra eles. Eles não pararam, eles continuam vindo. Porque... Você parou, você virou de costas, ficou de frente pra eles? Exato. Você Só fez que... assim, você virou... Isso. Só que nisso, aí eu continuei correndo. Só que aí já era pra fugir mesmo, porque eles estavam com muita raiva vindo pra cima de mim. Não, pera aí. Então você virou de frente pra eles e correu de frente pra eles ou não? Não. Eu olhei pra eles, vi que eles estavam vindo, Aí e depois eu você voltei e continuei correndo. Tá. Só que nisso, eles estavam loucos tentando me atingir com aquela... Com os tentáculos. Só que eu ficava correndo na parede, depois eu ficava no chão e depois na outra parede. Certo. Ficava trocando ali, né? Só que nessa hora, no fim do corredor, de onde eu tava, era um salão, tipo assim, eu saí do corredor. Aí nessa hora eu já fui pra um salão, não vou falar um salão, mas uma sala muito grande. Salão, meu filho. Um salão, né? É muito grande, é mais ou menos numa altura de uns 5 prédios, tipo o Rocha e Silva. Rocha e Silva, para você entender, eu acho que não é mais, mas era um dos prédios maiores de Uberlândia. Ele tem 25 andares. Então o edifício Rocha e Silva é um edifício que foi por anos o maior de Uberlândia, né? Uberlândia é uma cidade interior, então é um edifício grande. Então ele era maior do que o prédio, esse salão? Esse salão era maior. O teto de dele? altura, De altura. exato. Já de distância, eu não conseguia ver o limite. Então você não viu o final? Não vi o final. Certo. Só que, a hora que eu tava correndo, eu corri pro meio E dele. deixa eu te fazer uma pergunta. E o chão era seco ou era aguado, água? Eu não olhava pro chão, mas acho que era seco. Seco mesmo, um piso? Mas era um seco, talvez até poderia ser... É seco mesmo. Seco. Era seco. Tá. Você disse pra mim, só te interrompendo, Ah. que era tudo, Marcelo. Era chumbo nas paredes, chumbo no chão, Ah, chumbo tá. em Era uma tudo. nave Então, mesmo. Era uma nave Uma mesmo nave, que ele certo. tava. Exato. Metálica, tudo metal. Aí eu tava correndo e fui meio que assim, pra mim ali onde eu tava, era bem longe do portal do corredor onde eu tava, né? Então assim, Sim. eu tava ali no meio, vamos supor, no meio daquela sala gigante, Certo. né? Só que nisso começou a lotar desses seres, polvos, né? Que ali pra mim era até esses seres... Parecendo até com o Cthulhu que você sempre fala. É um ser, o polvo invasor. Devia ter mais ou menos ali em torno de uns 15 mil seres desse. Você acha que a nave era deles? Era a nave deles. Você invadiu Não, era a nave deles? O que eu tava colocando ali, eles ficou puta. Aqueles cristais ali, eles ficou muito revoltados. Então você invadiu a nave deles. Eu invadi a nave deles. Só que nisso, quando eu tava no meio dela, tinha alguma coisa muito poderosa. Não era eles. Quando eu olhei pra cima, tinha um ser... Primeiro, quando eu olhava pra cima, tava meio esfumaçado. Meio esfumaçado. Esfumaçado. Névoa, neblina. Neblina. Ó, presta atenção. Ó, a neblina aí, meus Neblina. amigos, que eu já falei. E Era uma neblina. Uma neblina. E um ser do tamanho do Rocha e Silva. Até maiores que aqueles dracos pretos que eu vi. E era esses seres polvos. Ali, pra mim, aquele ser era o Cthulhu mesmo. Ele era o ser supremo ali, até do planeta. Ele era o muito maior. poderoso. Ele era o maior. Ele era um polvo. Era um polvo. Que deixava os outros pequenininhos. Pequenininho. Ele é tamanho de... Que tamanho mais ou menos você dava para esses povos que estavam perseguindo a sua projeção ali? Um poste. Um poste de mais ou menos 12 metros. 12 metros. 12 metros. E ele devia ter uns 3 metros, 2,5 metros. Ele era bem menor do que eles, muito menor mesmo. Você era menor que bem eles. Bem menor que eles. E esse, quando você chegou no centro, você viu um polvo gigante. Gigante. No meio, assim... Como se fosse um prédio de 25 andares. Até maior. Era muito grande. E que jeito que era esse polvo? Tava todo neblina, igual você falou. Sim. Só que eu via aquele formato de polvo. Preto. Não era roxo. Pra mim a cor dele era Esse preta. já era preto. Eu acho que ele era preto. Não era roxo pra mim. Ele era roxo. Porque você viu sombreado. Certo. Sombreado. Né? E tava muito escuro. Tava um preto, bem preto dentro daquela neblina, né? Pode ser que era roxo e por causa da neblina ficou meio preto. Mas pra mim ali eu acho que era preto. E as bolas que era mais ou menos do tamanho de uma casa. Os olhos dele. Cada olho.
Cada Muito olho. grande. E tinha alguma expressão, risco, Não, ele tava. Era um ser sem expressão. sem expressão? Sem expressão. Até parecido com muitos dos Dracos que eu sempre tô vendo. Certo. Né? Porque os Dracos, ele, assim, quando eu vejo, eles não têm aquela expressão toda igual os reptilianos têm. Tá. Né? E eu tava encarando pra ele, só que quando eu olhei pra ele, não sei porquê, mas era como se, sabe quando você tá em perigo, que seu corpo cria uma defesa sua? Sim. Não foi por causa daqueles seres que tava lá embaixo, aqueles do tamanho de um poste. Foi por causa daquele ser. Criou uma bola em volta de mim de energia. Por causa desse povo Desse ser. gigante. Que eu olhei e fiquei com medo. Talvez era até um não. Eu tava com. Eu acho que era o meu eu maior. E eu fiquei com medo daquele ser. Isso. Quem criou a bola de energia foi Foi você, eu, né? O exato. seu Você corpo- criou um círculo, uma Por ca- esfera. Com medo dele. Você criou uma esfera de proteção. E que cor era a esfera? Você lembra ou era visível? Que cor? Azul. Era azul clarinho, não é? É. Eu falei pra minha mãe, era um azul bem clarinho. Você criou uma esfera azul Azul clarinho. clarinha. Automático, como se fosse um campo de proteção Isso, em um você. campo de proteção automático que ali Sim. eu acho que eu nem queria criar ali, mas criou automaticamente em volta de mim. Sim. Né? E não era daquele Foi ser. como instinto, né? Foi como instinto, exato. E aquele ser ficava tentando Romper. bater nele lá, mas não fazia nada, só ficava o barulho. Na esfera que se formou. Naquela em esfera você. que se formou. Exato. Até lembra muito das esferas que você sempre manda a gente fazer na meditação, as esferas de energia. As esferas, né? De Sim. proteção, Sim. né? Só que nessa hora, eu não tirava o olho daquele ser ali em cima. Eu tava com muito medo dele. Mas os que estavam tentando atingir você, era ele ou Não, era era os de baixo. Você né? ficou parado, estático, assim, em Estático, choque? Em choque, encarando aquele Você ser. ficou em estado de Sabe uma choque? coisa que eu vi um ser, não, claro, do nível desse ser, mas é bem parecido a grandeza de energia. Era muito poderoso. Com o de Jeová. Isso. Né? Não era, claro que não era como eu vejo esse Jeová, mas sabe quando você vê um ser grandioso que você fica, que é aquilo? É algo assustador. Assustador, assustador. Já aqueles seres lá, eu não tava nem aí, não. Não é à toa que eu nem usei nada de energia, Sim. eu tava só fugindo deles. Mas na hora que eu cheguei naquela sala, que eu olhei pra cima e vi aquele trem gigante, aí nisso aquela coisa toda, aquela bola, Automaticamente, instintamente, ela se criou. instintamente ativou ali. É. Tanto Né? que no dia que ele me contou, que foi bem na hora que ele acordou, né? Aí ele falou, mãe, eu fiquei parado, aí essa bola de energia em volta de mim, e eu escutava o barulho fazendo bum, bum. Os outros que estavam Tentando andando, invadir, tentando destruir invadir. a E esfera. ele estático por causa Daquele ser do gigante. ser tava- gigantesco. Que era muito grande, muito mesmo. Mas nessa hora que eu tava olhando pra aquele ser, eu automaticamente, eu fechei a mão e eu como se, sabe chiclete? fechou a mão Que chiclete assim? ele gruda que você coisa assim, e ele fica agarrado ainda, né? Sim. Eu fechei a mão. Quando eu fechei a mão, eu fiz assim, ó. Só que parecia uma Barra de energia. uma barra de energia. Só que nessa hora que eu tava com essa barra de energia na mão, eu fiz assim com os dedos, eu vi. Eu fazendo assim Você com fez os dedos. assim, você fez É, assim. eu fazia assim, ó. Eu fazia assim e assim. Só que nessa hora que eu ficava fazendo assim com os dedos, eu falei assim, não sei falar a palavra aqui, né, claro, até porque era uma coisa lá, mas eu falava uma língua tipo... Só que nessa hora... Você falava um idioma Um esquisito. idioma esquisito. Até parecido com a fala daquele reptiliano que eu vi aqui na área, Sim. né? Só que nessa hora, em volta de mim, deu tipo som clarão, eu sumi dali. Aí eu lembro de eu meio que, como eu posso teleportar pra uma floresta. Que eu tenho certeza que já era no astral daqui da Terra. Eu sentia que era e aquilo era um outro planeta. Mas assim, dessa experiência, cara, como aquele ser é grande. Muito grande. Até entendo você ter aquela na série do Miguel os Arcanjos, aqueles seres, os arcanjos, se juntar pra destruir. Porque realmente os Dracos não dá conta. Draconianos Não dá. conta. O tamanho daquele ser não dá conta, não. Pode ser que eles consigam lutar de igual para os que estavam embaixo, agora os de cima não dava. Porque os arcanjos, eu disse na série que é um nível que os draconianos não conseguem ser ao nível dos arcanjos. É. Os arcanjos são algo que os próprios Elohims criaram justamente se um dia os draconianos e os reptilianos se virarem contra os Elohims
os arcanjos vão destruir os draconianos. Então eles são os responsáveis para dizimar todos os dracos e reptilianos se um dia esses, porventura, se virarem por algum motivo contra os Elohims. Então vai ser os arcanjos que irão destruir todos. Mas caso isso nunca aconteça, vocês percebem a distância de poder que justamente os Elohims criaram de propósito, os arcanjos, para justamente, se um dia, porventura, numa instabilidade energética cósmica, os dracos e reptilianos se voltem contra os seus Elohims, os arcanjos vão resolver a parada para os Elohims vão nem mexer o dedo. E quando eu tava de frente para esse ser, quando eu tava encarando ele nos olhos, na minha mente eu pensava, ele vai me dizimar aqui com o olhar. Esse ser, O ser. esse povo Aquele gigante. ali era o meu eu maior. Mas assim, eu tava num medo como um eu maior tão grande. Seu eu maior se via em pânico. É porque assim, como eu maior, eu já vi os dracos, reptilianos e outros milhares de seres. Mas nunca fiquei assim tão em pânico igual eu vi aquele ser. Ou seja, ele causou pânico ao seu eu Pânico maior. Ao meu eu maior. E eu vou falar, ali, com certeza aquele ser, se ele quisesse com um olhar, ele me dizimava ali. Me tirava ali. Aquele povo. Deixava desistir, né? Era muito poderoso. Ele não fez nada porque ele não quis. Ele não quis. Não quis. Ele simplesmente Só me deixou você observou. vê-lo para Exato. você testificar e A saber da grandeza existência desse ser. dele. Tipo assim, querendo ou não. eu estou permitindo você me ver para você ver o poder que eu sou. Exato. Já que o Michael já viu os Anunnakis, ele já viu tantos Greys, já viu dracos negros, ele já viu reptilianos, já viu um punhado de seres. Então esse ser diz, olha, de tudo que você já viu, nada se compara a mim. Por isso eu estou Com permitindo o você me medo ver. ali, até quando eu vi Jeová, eu não fiquei com tanto medo. Pode ser que até você já explicou que esse ser, ele Ele causa um medo. ele causa um medo, pânico, ele drena você, ele te insere o ódio para te atrair, para te devorar no medo depois. Bem a tática do lado negro da força, explícita em Star Wars, onde o medo e a raiva lhe traz ou te leva para ele. E quando o medo, a raiva te leva, você já venceu. Você já perdeu, ele venceu. Ao contrário do que a ideologia da força é o contrário, é a compreensão, a calma e você acreditar sem se deixar levar pelo medo e pela raiva, o ódio que te leva para o lado obscuro, que é eles. A ideologia é muito idêntica a isso daí, pode falar. Mas assim, eu nunca vi o meu eu maior ficar com tanto medo daquela forma. Sim. Ele tava com medo. Mas assim, é igual eu comentei, por mais que assim, é um ser não é bom, né? Aliás, não existe o bom ou ruim no universo. Para os humanos que existe. Mas eu falando como humano, claro que pra mim ele não era bom. Mas ele era um ser grandioso. Querendo ou não, ele colocava ele impunha A energia dele. a grandiosidade dele. Era um ser muito poderoso. Muito. Por isso que eu até comentei, os Dracos não dava conta. Daquele ser. Sem Dracos, 200 não dava. Tanto que na série de Miguel Arcanjo, Jeová abraçou os Dracos, os protegendo porque ele sabia que os Dracos e os reptilianos não davam conta do recado. Dracos negros, eles não dão conta, não conseguem, e no caso aí, o que acontece? Ficaram aos arcanjos dar conta do recado. Mais uma coisa interessante, pelo que você narra, né? Eles dizimaram um ser muito grandioso nessa estrutura que o Michael está dizendo, mas existem outros. Existem os menores, como ele viu correndo atrás dele, os fiote. Os fiote, mas é muito grande também, né? Os fiote do tamanho de um poste. A média de um Draco é mais ou menos... Se o Draco for muito energeticamente poderoso, ele vai medir uns 40 metros de altura, 4 postes. Mas geralmente os Dracos eles ficam na faixa ali de 10, 12 metros de altura, reptilianos 4 metros, 3 metros, tem Dracos de 4 metros e meio, e esses seres o Michael diz que eram tudo, você percebeu, da altura de um poste por aí, né? E o outro de um prédio aí você joga 25 andares de altura. Então vocês percebem aí
que existem outros gigantescos como aquele que os arcanjos destruíram. Então, é um número maior de seres. Mas pode continuar. Não, aí é isso. É isso? Aham. Você tem alguma coisa a falar, Fabiana? Alguma percepção? Não, é para você ver, né? Assim, só complementando, né? Que lá no momento que ele estava ali afrontando eles, porque ele foi lá colocar os cristais, né? Foi uma afronta, Sim, né? afrontando. E os seres atrás e tudo, e quando ele ficou estático ali, né? O perigo, né? Porque ele estava em algum lugar, né? Que não Desconhecido, pertencia não ao meu pertencia, lugar, né? tanto que ele assustou com aquele Sim. ser grande que o deixou, né? Sair de lá, beleza. E ele fugiu, né? Porque na hora que ele fez aquele Procedimento, ele se teletransportou, né? teletransportou E rápido. como ele diz, o próprio ser permitiu, porque Permitiu. se ele quisesse, ele teria Não, destruído você Achei ali ali, na né? nave mesmo, sem eu ver ele, eu já tinha sido dizimado. Ele tava ali, te né? observando Tava me totalmente. observando. Para ver como que é o trabalho, né, Marcelo? Porque em decorrência de tudo que você vem ensinando, né, as pessoas, a gente vai aprendendo e você vê que esses seres, eles existem, eles são reais, né, estão aqui e é uma coisa assim que você vê a grandiosidade do poder deles, Para né? vocês terem uma ideia, tá o Michael aqui, tá a Fabiana aqui, eles não sabem o que eu vou falar agora, sabe, mas não que eu ia falar isso agora. Para vocês terem uma ideia, tem uma semana, depois que eu iniciei a série do Miguel Arcanjo. É sério, pessoal. Depois que eu iniciei a série de Miguel Arcanjo, isso só acontecia comigo quando eu era criança. Quando eu era criança que acontecia isso comigo. Depois que eu fiz a série de Miguel Arcanjo, de uma semana pra cá que parou. Mas contem, vai lá, pega desde quando eu fiz a série Miguel Arcanjo. Todas as noites eu acordo gritando. E eles não conseguem me acordar assim facilmente. Tem que juntar a Fabiana, tem que juntar o Michael. Eu mergulhei numa onda de pesadelos. Mas não é pesadelozinho, não. Coisas que vocês não suportariam, os pesadelos que eu andei tendo. Tô mentindo, Não, Fabiana? é verdade. Ele acordou várias vezes, né, Michael? A gente Ainda mais eu que fico chamando. de madrugada, do nada é uns gritos lá na cama. Só que aí a minha mãe chama, porque eu vou lá no quarto, você não acorda. Ela fica tentando Ele te acordar, você não acorda. não tava adiantando eu chamar. Teve uma noite que eu até sacudi você, eu te falei que eu sacudi você, você não acordou. E aí eu sacudindo você, aí você só acordou na hora que o Michael chegou no quarto e falou mais bravo, né? Que ele falou, pai, acorda. E aí você acordou, mas tava. Porque os povos leviatãs ou Cthulhu, né, como um conto popular, é o pai dos pesadelos. Eu me enfiei em algo. Porque falar de Jeová, o falso Deus, que eu falei 5 anos, era ileso. Porque Jeová, o falso Deus, não o verdadeiro Deus Jeová, o Elohim, você falar dele, você não está falando do verdadeiro ser que está por trás dele. Mas quando você tira o véu e apresenta quem é o ser que se passa pelo Jeová, que tantos anos eu falei, meus amigos, aí ele fala, cara, você passou dos limites agora. Você está me mostrando, você está me revelando realmente quem eu sou. Você vai ver agora o meu poder psíquico. E eu passei a ter megas pesadelos, mas assim, eu não projetava, não tinha projeção astral, nem os meus mentores conseguiam. Você acha que os Colups
que são os meus mentores, dão conta dos leviatãs? Vocês acham que o Axel, o reptiliano, dão conta dos leviatãs? Vocês acham que os dracos negros de Caron dão conta dos leviatãs? Nenhum draco dá conta deles. Somente os arcanjos e Elohims. E para vocês terem uma ideia, os meus mentores falaram: Marcelo, nós não damos conta. Assim que você dorme e se projeta, eles te capturam com os tentáculos deles. E eles te torturam. Quando você vai dormir, quando você deita, eles tiram você. Assim que você sai, eles te capturam. E eles te torturam a noite inteira, até seu contrato que se faz por Jesus você voltar. Eu andei tendo pesadelos desde aquela época, acordando extremamente esgotado, acordando, para vocês terem uma ideia, desorientado, totalmente fora da realidade e custando a voltar aos eixos quando acordava. Tanto que a família falou: nossa, como você está perturbado. Como você está perturbado. Sabe quando foi que eu voltei? Eu contei chorando para Fabiana. Porque a pessoa que está do meu lado para me desabafar, não tem ninguém para me desabafar. Ela e meus filhos, o Michael que me ouve. Eu não aguentava mais. Eu anunciei para vocês fazer a série Leviatã. Vocês viram que está demorando, eu não estou fazendo. Vocês viram que eu estou, digamos, empurrando um pouco, não é verdade? Porque eu estava preso energeticamente. Os meus mentores disseram para mim: nós não damos conta mais de te ajudar. Vocês sabem como que eu saí disso? Foi só depois que eu pedi aos arcanjos para me ajudar. Vocês acham que os cristais estavam dando conta? Para vocês terem uma ideia, os cristais da minha casa, a selenita e tudo, parou de funcionar. Te falei, Fabiana? Falou. Falei para você, Michael? Falou. Falei, os quartos estão neutros, nulos, as obsidianas estão neutralizadas. Nenhum cristal, nenhuma pedra está funcionando aqui em casa. Os cristais, os quartzo e as obsidianas viraram peças decorativas, nada mais. Se jogar no lixo, é na mesma. Com elas aqui ou sem, é a mesma coisa. Os cristais foram neutralizados. A obsidiana foi neutralizada pela força dos leviatãs. Eu pensei em dar um tempo no trabalho. Juro, tô sendo sincero para vocês. Eu pensei, vou ficar uns 6 meses sem fazer esse trabalho, para me poder conseguir entrar no eixo de volta. Para me conseguir entrar no eixo de volta, porque não adianta eu fazer trabalho se eu não tô em conexão mais com nada. Vocês viram aí que os vídeos ficou espaçosos, não foi? A gente estava vindo num ritmo frenético de poder, de força, para arrebentar tudo, não foi? Nós estava vindo peitando assim, ó, derrubando assim, ó, muro após muro, não foi? Mas foi só eu falar dos Leviatãs, do Cthulhu, do povo e mostrar que o Jeová bíblico é ele, e mostrar para vocês que existe o Jeová Elohim e que esse é sabotado pelo povo, que é o Deus aqui, eu fui capturado. Fui torturado. Vocês não sabem o que é ser torturado. Tendo consciência, né? Dormir não, consciência. Você sai do corpo, já vê os tentáculos e te levam para onde eles estão. Fui torturado. Foram colocados larvas astrais em mim. Fui extremamente torturado. E eu pensei em dar um tempo no trabalho. Eu estava decidido a dar um tempo no trabalho. Você pode falar que eu poderia estar me acovardando, é seu direito,
mas você não estava no meu papel espiritual. E eu realmente hesitei. E falei, eu vou dar um tempo no trabalho. Eu preciso me livrar disso. Eu me meti nisso, eu tenho que ter uma maneira de sair disso. Os meus mentores, os Colups disseram, nós não damos conta, os Dráculas e os Reptilianos não dão conta disso. A coisa tá feia pro seu lado. E eu cheguei e falei pra Fabiana, eu não sei o que eu faço mais. Porque eles são testemunha, eles moram aqui, eles são testemunha do que estava acontecendo comigo. E eu reunindo forças para fazer o trabalho. Vocês perceberam que, né, eu estava dando o máximo de mim. E foi quando os Colups disseram, você vai ter que pedir aos arcanjos. E eu solicitei ajuda aos arcanjos. Arcanjos não ouvem humanos, não. Já falei isso. E eles me atenderam. Eles me deram uma prece. Para mim. Uma prece criada por eles. Pelos arcanjos. Prece do Marcelo. Personalizada. Para que eu invocasse os poderes de Jeová, mas o Elohim oriano, não esse Elohim. E foi quando eu passei a fazer essa prece para mim, dada pelos arcanjos. Foi quando eu pude sair em projeção, não mais ser capturado, porque criou-se em mim uma proteção advinda daquele pela qual eu solicitava, para fazer este trabalho com toda a força. E eu não tive mais pesadelos, né, Fabiana? Não tive mais. Não. Voltei à normalidade. Os cristais da minha casa estão todos, digamos, sabotados energeticamente. Estou fazendo tudo. Sabe essas meditações que eu passei para vocês? Eu estou fazendo na minha casa. Eu estou fazendo em prática da minha casa. Estou reconsagrando os cristais. Os cristais ficaram energeticamente corrompidos. Tipo assim, joga no fora no lixo. Tá na mesma. Não tem energia nenhuma. Então eu estou reconsagrando os cristais. Estou fazendo todo o trabalho. O que eu te ensinei, parece que eu estava prevendo que era para mim. Parece que, tipo assim, eu previa que tudo que eu passei para vocês era algo que eu iria ter que aplicar mais do que vocês, para me conseguir restabelecer tudo. Por isso que vocês viram o Michael na experiência dele aí mostrando para vocês. Que eu ouvi junto com vocês, de primeira. Eu não sabia. E para vocês terem uma ideia, hoje eu estou limpo, livre, leve e solto para continuar o trabalho na mesma força em que eu estava antes. Por isso que semana que vem eu vou começar a série Leviatã. Não é brincadeira o que eu fiz. Não foi brincadeira o que eu fiz. Mas eu não temo. Eu não tenho medo, eu tenho coragem. Porque eu sei que são esses seres que aprisionam aqui e muitas pessoas nunca sairão daqui por causa deles. Eles são os deuses deste mundo. Eles são os deuses da Bíblia, eles são os deuses de todos os livros. São os deuses da espiritualidade. Eles coordenam, mandam tudo. Jeová apenas observa. E foi misericordioso para comigo fazer este trabalho. Até minhas meditações estavam bloqueadas. Do Michael ter dito, para vocês verem a força desse ser. Pessoas que zombam, vocês já eram. Vocês, como eu disse em um vídeo semana passada, vocês nem existem mais. Vocês são apenas reflexo daquilo que não mais existe. Simples assim.
Por isso o trabalho é forte e é sério. Eu não brinco com a espiritualidade, nunca brinquei desde os meus 7 anos de idade. Eu faço esse trabalho justamente para vocês saírem deste mundo. Muito obrigado, Michael. Quer acrescentar alguma coisa, Fabiana? É isso mesmo. Muita paz e muita luz, meus amigos. E nos vemos no nosso Beijo. próximo vídeo. Deixa seu joinha. Ó, antes de eu ir, deixa o joinha antes de você sair. Deixa o joinha para ajudar o trabalho, os canais que precisam muito de vocês ajudarem. Muito obrigado. É uma honra estar aqui trabalhando a serviço de vocês, grandiosos guerreiros e amigos cósmicos. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.